Está no ar o Revista TST, o programa do Tribunal Superior do Trabalho com os principais fatos e julgamentos da semana. E em respeito ao distanciamento social, o programa está sendo apresentado de casa. Veja agora o que preparamos para a edição de hoje. Rejeitada a tese de mal súbito em acidente que vitimou o operário. Ex-empregado da JBS não consegue invalidar a homologação de acordo judicial após arrependimento. Engenheiro transferido logo após a contratação tem direito a adicional. Tempo de curso de formação da Petrobras é reconhecido como vínculo de emprego. E veja também, Simpósio Internacional sobre Novos Desafios nas Relações Trabalhistas é promovido pelo Tribunal Superior do Trabalho e o Conselho Superior da Justiça do Trabalho. A seção 1 de dissídios individuais confirmou a responsabilidade de uma construtora pelo acidente que provocou a morte de um operário. Veja os detalhes na reportagem. O acidente ocorreu em uma obra da construtora Costa Brava, em Curitiba, no Paraná. De acordo com o processo, o operário caiu de uma plataforma de 1 metro, teve lesão na cabeça e morreu 3 dias após ser internado. Cerca de 2 anos depois, os irmãos alegaram na justiça que a empresa não fornecia segurança adequada. Em defesa, a Costa Brava disse que cumpria todas as normas de segurança e que, no momento do acidente, o operário realizava a tarefa em uma plataforma menor, quando teve um mal súbito. O Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, no Paraná, concluiu que a empresa teve culpa pelo acidente e fixou indenização de R$ 70 mil por dano moral aos irmãos da vítima, além de pensão vitalícia. Com base no laudo do IML, no depoimento de testemunhas e na falta de comprovação de mal súbito, o TRT concluiu que a empresa falhou ao deixar de fiscalizar a utilização correta do equipamento de proteção. Ao recorrer da decisão no Tribunal Superior do Trabalho, a empresa argumentou que o acórdão regional não apresentou embasamento concreto. O caso foi julgado pela 3ª turma do TST, que apontou o perigo da atividade de construção civil com risco maior que o da média das demais atividades. Sendo assim, de acordo com a turma, a responsabilidade é objetiva, ou seja, não exige a comprovação da culpa. Em relação ao mal súbito, a hipótese não foi comprovada e foi considerada improvável, tendo em vista a lesão na cabeça que causou a morte do profissional. A construtora Costa Brava apresentou embargos à seção 1 de dissídios individuais do TST e sustentou que a 3ª turma não teria considerado as premissas do voto vencido no TRT, que acolheu a tese do mal súbito. Mas o relator do caso na SDI 1, ministro Breno Medeiros, observou que o não conhecimento do recurso teve como fundamento a responsabilidade objetiva na atividade de construção civil e a ausência de comprovação dos argumentos apresentados pela defesa. A empresa também não conseguiu demonstrar divergência jurisprudencial específica, porque a decisão trazida para o confronto de teses não tratava da mesma hipótese. Dessa forma, a seção 1 de dissídios individuais confirmou a responsabilidade da construtora Costa Brava pelo acidente que causou a morte do operário. A decisão foi unânime. Um ex-empregado da JBS não conseguiu invalidar a homologação de acordo judicial em que havia quitado o contrato de trabalho. A decisão do TRT em Mato Grosso foi mantida pela seção 2 de dissídios individuais. O caso teve início quando vários trabalhadores da unidade da JBS Friboi, em Mato Grosso, entraram com ações individuais na Justiça do Trabalho. Os profissionais reivindicavam intervalo para recuperação térmica. Pouco depois, o Sindicato dos Trabalhadores da categoria ajuizou a ação civil pública com o mesmo objetivo. E foi nessa ação que o empregado assinou o acordo em que recebeu quase R$ 8 mil e quitou o contrato de trabalho. Após a sentença homologatória do acordo se tornar definitiva, o trabalhador ajuizou a ação rescisória no Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região. Ele alegou que não sabia da abrangência e da extensão da conciliação. Segundo ele, o sindicato e a empresa negociaram o acordo entre si.
O profissional afirmou ainda que a quitação do contrato de trabalho não foi discutida com a categoria. O regional negou o pedido do trabalhador e o caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator na seção 2 de dissídios individuais, ministro Renato de Lacerda Paiva, explicou que para invalidar uma decisão que homologou um acordo, é necessário haver prova inequívoca de defeito ou vício de consentimento. Segundo o ministro, esse não é o caso. Para o relator, tratou-se de arrependimento tardio do trabalhador. Eu entendo não configurado, um mero arrependimento, conheço e desprovejo o recurso. Dessa forma, por unanimidade, a SDI 2 considerou válido o acordo de quitação do contrato de trabalho. E no próximo bloco, os julgamentos de destaque das turmas do TST. Estamos de volta e vamos para o giro de notícias pelas turmas do TST conferir julgamentos de destaque. Um engenheiro removido logo após a contratação tem direito a receber adicional de transferência. A decisão é da terceira turma e esse é o nosso primeiro destaque de hoje. O engenheiro civil foi contratado no Rio de Janeiro, onde fica a sede da empresa, mas foi removido para Pernambuco, onde prestou serviços por 3 anos. Por isso pediu o pagamento do adicional de transferência. De acordo com a empresa, o benefício não seria devido, já que o profissional trabalhou do início ao fim do contrato em Pernambuco e nunca foi deslocado para prestar serviços em outra unidade. Ao julgar o caso, o Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região negou ao empregado o direito ao adicional. Para o TRT, o pagamento do benefício só seria exigível se o engenheiro tivesse trabalhado no Rio de Janeiro por um período. Conforme a decisão, desde o início do contrato, o empregado sabia que prestaria serviço em uma outra cidade. O Tribunal Regional também afastou as alegações relativas ao contrato temporário de aluguel e as idas ao Rio de Janeiro que não teriam sido comprovadas. O processo chegou então ao TST. O relator do recurso do engenheiro na terceira turma, ministro Agra Belmonte, observou que o fato de o empregado ter sido contratado em uma localidade e trabalhado em outra implicou transferência e, consequentemente, o pagamento do adicional. Quanto ao adicional de transferência, a CLT é muito clara no artigo 469 ao dispor que ao empregador é vedado transferir o empregado sem a sua anuência para localidade diversa da que resultar do contrato, e ele acrescenta que não se considera transferência que não acarretar mudança do seu domicílio. A orientação jurisprudencial número 113 da SDI desta Corte procura dar a devida interpretação, a devida conformação a essa norma infraconstitucional. O ministro verificou que, de acordo com os autos do TRT, não resta dúvida sobre a mudança de domicílio. A empresa, ao optar por selecionar seus empregados em cidade distinta daquela em que vai ocorrer a prestação de serviço, sinto muito, ela deve arcar com os encargos legais trabalhistas daí decorrentes, e, no caso, o adicional de transferência. Para o relator, o fato de o engenheiro nunca ter prestado serviços no local da contratação e, desde o início, ter tido conhecimento que trabalharia em Pernambuco, não retira o direito ao adicional de transferência. A decisão foi unânime. A sexta turma reformou decisão que havia absolvido uma empresa de pagar indenização a uma empregada dispensada durante a gravidez. Veja os detalhes na reportagem. A auxiliar de serviços gerais alegou na ação que foi contratada pela QP, prestadora de serviços e limpeza, e dispensada um mês depois. Disse que o parto ocorreu 28 semanas após a dispensa e que era evidente que já estava grávida no momento da rescisão. Ela argumentou que a Constituição Federal veda a dispensa arbitrária ou sem justa causa de empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Com isso, ela requereu o pagamento de indenização correspondente ao período de estabilidade. Mas, ao julgar o caso, o TRT da 23ª Região, em Mato Grosso, negou o pedido. Na avaliação do TRT, além da empresa não ter tido ciência da gestação da empregada na data da dispensa, houve abuso por parte dela pela demora em ingressar com a ação.
o que só foi feito 10 meses após o parto. Para o Tribunal Regional, a empregada teria ocultado o fato da empresa. A profissional recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator do caso na 6ª turma, ministro Augusto César, teve entendimento diferente do TRT e condenou a empresa ao pagamento de indenização. Retorno com o voto rigorosamente na mesma direção de conhecer do recurso de revista por violação do artigo 10.2b do ADCT e contrariedade à súmula 244, 1 e 2 do Tribunal Superior do Trabalho, dar-lhe provimento para reconhecer direito à estabilidade provisória, condenar a reclamada ao pagamento a título indenizatório dos salários e demais direitos correspondentes ao período de estabilidade e condenar a reclamada ao pagamento de honorários no importe de 15% sobre o valor que resultar da liquidação na sentença. O relator lembrou também que a lei exige apenas que a empregada esteja grávida para ter direito à estabilidade e que a dispensa não tenha sido por justa causa. Ainda de acordo com o relator, a orientação jurisprudencial 399 da seção 1 de dissídios individuais do TST não considera abuso do direito de ação o ajuizamento do processo após decorrido o período de garantia de emprego. No mesmo sentido, a jurisprudência do TST reconhece que a recusa de retorno ao emprego ou o ajuizamento tardio da ação não implica renúncia ao direito. A decisão foi unânime. E vamos para o nosso último destaque do Giro. Tempo de curso de formação da Petrobras foi reconhecido como vínculo de emprego pela 7ª turma. Entenda os detalhes do caso na reportagem. O empregado relatou na reclamação trabalhista que, após a aprovação em concurso público para o cargo de operador de processamento, foi convocado para trabalhar como bolsista, recebendo apenas 90% do valor destinado à função. Ainda segundo ele, o contrato de trabalho só foi formalizado quase um ano depois do início das atividades. Por isso, o profissional pediu na Justiça do Trabalho o reconhecimento do vínculo de emprego durante o período que a empresa chamou de curso de formação. Em defesa, a Petrobras argumentou que o edital do concurso previa o curso de formação como uma das etapas do certame e que o vínculo de emprego só ocorreria se o candidato fosse aprovado em todas as fases. Em primeiro grau e no Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região do Rio de Janeiro, o pedido do empregado foi negado. Para o TRT, as regras que regulam o concurso estão previstas no edital convocatório e devem ser observadas tanto pelo candidato quanto pela administração pública. O profissional recorreu e o caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho. Segundo o relator do recurso na 7ª turma, ministro Cláudio Brandão, a relação existente entre o profissional e a Petrobras durante o curso de formação era de típico vínculo empregatício. Ainda que o edital do concurso público tenha estabelecido que o período relativo ao curso de formação não caracteriza vínculo empregatício, tal previsão não tem o condão de afastar a incidência dos artigos 2º e 3º da CLT, porquanto, à luz do princípio da primazia da realidade, não se voltava para a simples formação do empregado, mas tinha finalidade específica de qualificá-lo para a realização das atividades típicas do contrato de trabalho. Por isso, o liame existente entre as partes quando a realização do curso de formação era de típico vínculo empregatício, uma vez que presente os requisitos da pessoalidade, não eventualidade de subordinação jurídica e onerosidade. Assim, a 7ª turma reconheceu a formação do vínculo de emprego entre o técnico de operação e a Petrobras durante o curso de formação exigido pela empresa. A decisão foi unânime. E no canal do TST no YouTube você pode conferir esses e outros julgamentos importantes. As sessões são transmitidas ao vivo e depois ficam disponíveis no canal para você acompanhar quando quiser. Acesse youtube.com/TST. E depois do intervalo, os fatos que marcaram a semana na Justiça do Trabalho. Estamos de volta e veja agora as notícias que foram destaque na Justiça do Trabalho ao longo da semana. Dados do novo relatório de movimentação processual do TST mostram que nos meses de janeiro a abril deste ano, o Tribunal Superior do Trabalho julgou mais processos que no mesmo período de 2020.
O crescimento foi de 19,3%. Os 4 assuntos que mais ingressaram no tribunal até o momento foram honorários advocatícios, horas extras, negativa de prestação jurisdicional e terceirização ente público, os mesmos 4 temas mais recorrentes no ano anterior. As partes que mais ingressaram com processos no TST foram bancos, empresas de telefonia e entes públicos. Em relação ao ano anterior, saíram do top 20 a General Motors e o Atento Brasil, dando lugar ao estado do Rio Grande do Sul e a Vale S.A. O relatório completo está disponível no site tst.jus.br. A presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministra Maria Cristina Peduzzi, recebeu ofício assinado pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras, com os nomes escolhidos para a lista sextupla, elaborada pelo Ministério Público do Trabalho. A indicação é decorrente da vaga aberta com a aposentadoria do ministro Brito Pereira, destinada ao 5º Constitucional. A lista do MPT é composta por ordem de votação pelos doutores Alberto Bastos Balazeiro, Adriane Reis de Araújo, Manuel Jorge Silva Neto, Edelamare Barbosa Melo, Erlan José Peixoto do Prado e Rafael de Araújo Gomes. O Tribunal Pleno do TST vai se reunir em sessão telepresencial para a escolha, por votação secreta, dos nomes que vão integrar a lista tríplice, a ser encaminhada ao presidente da República. E a presidente do TST e do CSJT, ministra Maria Cristina Peduzzi, participou da abertura do primeiro colóquio jurídico Brasil Organização dos Estados Americanos, Boas Práticas do Direito Brasileiro. A presidente destacou que o TST tem aplicado a tecnologia para adequar a prestação jurisdicional às novas necessidades impostas pela pandemia da Covid-19, com o uso de sistemas de inteligência artificial, plataformas digitais para sessões de julgamento e de mediação, atendimento de cidadãos pelo balcão virtual e a adesão ao projeto Juízo 100% Digital por Tribunais Regionais do Trabalho. O encontro é uma parceria do Conselho Nacional de Justiça com a Organização dos Estados Americanos. Ele vai até o próximo dia 26 de maio. A Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho promoveu um webinário sobre a implantação da solução tecnológica Codex CNJ para a integração com a Base Nacional de Dados do Poder Judiciário, o DataJude. O evento contou com a participação dos Tribunais Regionais do Trabalho e ofereceu as primeiras orientações para que todos os TRTs instalem a solução e iniciem os próximos passos para a conclusão do projeto em toda a Justiça do Trabalho. O Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, o ministro Aloísio Corrêa da Veiga, explicou que o Codex é uma solução tecnológica que tem o objetivo de extrair as principais informações dos processos judiciais em andamento, provendo mais conteúdo para as ferramentas de gestão de dados atualmente utilizadas na Justiça do Trabalho. A Comissão de Seleção do Prêmio Cooperare divulgou as 10 iniciativas inscritas e selecionadas para votação pública. Foram 5 iniciativas de primeiro grau e 5 de segundo grau. A votação, que pode ser realizada até 30 de junho, é aberta a toda a sociedade. Para participar, basta acessar o formulário de votação do Prêmio Cooperare no site csjt.jus.br. O Tribunal Superior do Trabalho e o Conselho Superior da Justiça do Trabalho promoveram o Simpósio Internacional 1º de Maio, Pilares e Desafios das Relações Trabalhistas Contemporâneas. O evento ocorreu telepresencialmente, com transmissão ao vivo pelo canal do TST no YouTube. Veja como foi. A abertura do Simpósio Internacional foi feita pela ministra Maria Cristina Peduzzi, presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. A ministra destacou a importância de celebrar a memória da justiça trabalhista. A Justiça do Trabalho é uma estrutura institucional que, no caso brasileiro, já está próxima de completar um século de existência. Então, portanto, a sua história ela pode ser analisada através dessas 8 décadas completadas no dia
1º de maio deste ano, com força profunda de transformação na sociedade brasileira, no caminho da valorização do trabalho e da livre iniciativa. Os pilares da justiça social foram erguidos pela trajetória da Justiça do Trabalho. A afirmação foi do ministro Maurício Godinho Delgado, presidente da Comissão de Documentação e Memória do TST. Ele observou que a relevância da justiça trabalhista na efetivação de direitos intensifica-se no contexto atual, em meio à pandemia e às mudanças no mercado de trabalho. Refletir conjuntamente sobre o direito do trabalho frente a tantos desafios impostos pelo capitalismo digital, o novo capitalismo, pelo contexto pandêmico que infelizmente nos assola e pelas crescentes desigualdade social e precarização do trabalho humano. O ministro José Roberto Pimenta, membro da Comissão de Documentação e Memória do TST, também participou da abertura do simpósio. Um país sem memória está condenado a repetir os mesmos erros do passado. E o estudo da memória e da história dos países e das suas instituições é o modo que as sociedades contemporâneas encontraram de avançar na compreensão da sua problemática e no enfrentamento dos seus desafios. A primeira palestra foi transmitida direto da Europa, mais precisamente de Portugal. O professor doutor João Carlos Leal Amado falou sobre os caminhos para enfrentar as mudanças capitalistas e a precarização do trabalho. Ele citou as atuais modificações do mercado que levaram muitos portugueses a trabalhar por conta própria, como motoristas e entregadores de aplicativos. E observou o que é necessário fazer para continuar mantendo direitos trabalhistas. O professor falou sobre as discussões no âmbito da justiça portuguesa para garantir trabalho decente nos novos formatos, temática abordada no chamado Livro Verde, sobre o futuro do trabalho. Este Livro Verde abre muito a porta para a ideia de que, naturalmente, provavelmente terá que haver um enquadramento próprio no seio do direito do trabalho para estas novas formas de prestar trabalho, adaptando as normas do direito do trabalho, flexibilizando o direito do trabalho, criando estatutos algo distintos, adaptados ao novo, mas recebendo no seio do direito do trabalho esta nova legião de trabalhadores. Outra reflexão abordou trabalho, emprego e plataformas digitais. Como os novos recursos de produtividade têm impactado a garantia de um trabalho decente. O presidente da mesa foi o ministro Lélio Bentes Corrêa. A Justiça do Trabalho tem dado resposta, não tem faltado à sociedade nas ocasiões mais desafiadoras. É a justiça mais informatizada, é uma justiça que se fez presente em todos os momentos sensíveis da vida de trabalhadores. Os 80 anos de justiça trabalhista foram comemorados na fala da professora doutora Valéria Marques Lobo. A presidente da mesa foi a ministra Cátia Arruda. Sempre que falamos em memória, há de se pensar nessa necessidade de analisar o que nós fomos, o que nós somos e aquilo que nós pretendemos ser mais à frente. A longevidade de uma instituição destinada a assegurar a aplicação de direitos, como é o caso da Justiça do Trabalho, deve ser comemorada, sobretudo neste momento em que a precarização do trabalho e a deterioração das relações de trabalho assumem uma dimensão crítica. Outra participação internacional do seminário veio da Universidade de Sassari, na Itália. O tema foi a crise do sindicalismo na União Europeia, caminhos de superação. O ministro Alberto Bresciani conduziu a mesa. Tema que já se fazia fundamental pelo advento do que se intitulou Quarta Revolução Industrial e que ganha destaque neste momento de pandemia, de crise tão violenta que desafia toda a humanidade. Precisa trovar uma solução, precisa trovar um equilíbrio. É um equilíbrio que não pode ser consacrado legislativamente, mas precisa uma elaboração de líderes sindicais, mas também dos
intelectuais que trabalham sobre a temática do trabalho. A palestra de encerramento foi sobre a história social do trabalho no Brasil, do professor Dr. Paulo Fontes, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A identidade pública de trabalho, essa sim está sendo colocada em xeque. Então, me parece que a história é fundamental nessa hora também, né? Para pensar o atual, para pensar o contemporâneo. O desfecho do seminário foi conduzido pelo ministro Vieira de Mello Filho, vice-presidente do TST e do CSJT, e pelos ministros Douglas Alencar, membro da Comissão de Documentação e Memória, e pela ministra Dora Maria Costa. Em primeiro lugar, o nosso presente é o resultado do que foi o nosso passado. Em segundo lugar, a história das intempéries do direito do trabalho é também a própria história da justiça do trabalho. E, em terceiro lugar, e por fim, a força da justiça do trabalho e seu futuro como instituição socialmente relevante precisam ser erguidos sob pilares do seu compromisso histórico com a cidadania e a dignidade da pessoa humana. Nos conduziram a refletir acerca da história e do papel desta justiça do trabalho, na afirmação da justiça social e na construção de um futuro mais justo e igualitário. Maio é um mês simbólico para o campo social do direito do trabalho. E neste mês de maio de 2021 é especial, porque a Justiça do Trabalho completa 80 anos de existência. São eventos como esses, ou como esse, que nos ajudam a refletir para que possamos oferecer as nossas contribuições, seja enquanto atores do mundo acadêmico, seja enquanto agentes políticos vinculados ao poder judiciário. Seja como for, uma frase me parece essencial. A justiça do trabalho é fundamental nessa arquitetura política institucional que é o nosso Estado democrático de direito. E o programa de hoje fica por aqui. Essas e outras notícias do Tribunal Superior do Trabalho você também pode acompanhar pelo site e redes sociais do TST. Muito obrigada pela sua companhia e até semana que vem.